Bem-vindos a todos e todas a mais um dia aqui do nosso evento, do nosso ciclo de palestras Cinema Brasileiro, uma reflexão sobre o contemporâneo. Então, nas atividades de contrapartida social de formação de público do projeto Rede Brazuca, Cine Autorama e Cine Solar, através da Lei de Incentivo à Cultura e com a realização da Brazuca Produções e Governo Federal. Então, está sendo muito bacana essa semana, a gente passando por vários pontos aí de discussão sobre o cinema brasileiro. E hoje aqui a gente começando mais um dia aqui de atividade, dessa vez para a gente falar um pouquinho sobre o panorama das animações no Brasil. E hoje aqui nosso convidado, Sávio Leite, eu já vou apresentar ele daqui a pouquinho. Mas antes disso, gostaria de agradecer novamente o Centro Paula Souza, instituição parceira nossa já de longa data, né, sempre pensando nesses ciclos de discussão sobre audiovisual e educação. A parceria começou lá em 2011 e desde então, né, a gente fazendo essas formações com professores e estudantes, trazendo o audiovisual, a discussão do audiovisual para dentro da sala de aula. Então, para começar, eu passo a palavra rapidinho aqui para Ana Raquel, representante do Centro Paula Souza, para a gente dar início às nossas atividades do dia de hoje. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Ana Raquel, atuo com capacitação docente para o eixo de produção cultural e design, mas também ficamos muito preocupados com a formação dos alunos. Sempre que possível, nós desenvolvemos projetos e produtos para que os alunos tenham uma formação a mais, né? Então, a formação de cinema com a Rede Brazuca veio esse ano para complementar toda a parte audiovisual que os cursos estão necessitando. Então, desde o curso de formação de áudio e vídeo, que já tem todo esse conteúdo da formação, até os cursos de dança, teatro, que hoje o audiovisual complementa e muito a presença do profissional no mercado. Então, essa proposta com a Rede Brazuca veio para aumentar aí a formação dos alunos. E eu estou muito feliz hoje com a proposta, que a animação é uma coisa que eu gosto já muito. Já trabalhei numa equipe de animação há uns anos atrás e estou super assim com a proposta de hoje. Muito obrigado, Ana Raquel. Bom, então vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que vai falar um pouquinho sobre o panorama das produções de animação no Brasil. Então, quero desejar muito boas-vindas ao Sávio Leite. Vou falar um pouquinho aqui da mini bio dele. Então, Sávio Leite estudou comunicação e é mestre de artes visuais pelo UFMG. É diretor de curtas-metragens, professor de cinema de animação no Centro Universitário UNA, coordenador de workshops de vídeo e imagem, tendo colaborado ainda em vários projetos cinematográficos. Seus trabalhos foram apresentados e premiados em importantes festivais ao redor do mundo, nominado 4 vezes ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e vencedor de melhor curta-metragem em animação desse prêmio em 2018. Foi júri em festivais na Finlândia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Armênia e em diversos outros no Brasil. Fundador e um dos diretores da Timeline, Festival Internacional de Vídeo e Arte de Belo Horizonte. Fundador de um dos diretores da Múmia, Mostra, Unigrude Mundial de Animação. Organizador dos livros Subversivos, no desenvolvimento do cinema de animação em Minas Gerais, Maldita Animação Brasileira, Diversidade na Animação Brasileira. Em 2017, lançou a coletânea Múmia, de animações mineiras, em comemoração ao centenário de animação brasileira. Traduziu os livros Jorge Sengisnés e Grupo Ucamal, Teoria e Prática de um Cinema junto ao Povo. E a forma realizada, o cinema de animação em 2020. Bom, vasto aí, currículo aí do nosso convidado hoje. Sávio, muito prazer estar com você hoje, seja bem-vindo. E passo a palavra aí para a gente começar esse nosso debate. Então, para começar, eu já recuperei um pouquinho da sua trajetória, mas conta um pouquinho para a gente como foi isso, como você começou, como entrou nesse mundo da produção audiovisual e da produção de animação, e depois disso, nos dá um pouquinho da sua visão de como
e como está essa produção na atualidade. Muito bom dia a todos, a todas que estão nos ouvindo. Eu fiquei muito feliz e honrado com o convite. É um prazer estar aqui falando sobre a animação brasileira, que é uma coisa que eu me dedico há mais de 20 anos para compreender esse fenômeno da animação brasileira, e é um prazer estar aqui. Então, na verdade, quando eu estava me formando, eu me formei em comunicação, eu estava com 21 anos de idade, eu tive uma orientadora do meu projeto final, uma cineasta. E aí eu tomei gosto pelo cinema, e aqui a Universidade Federal de Minas Gerais, na época do Toy Story, queria fazer uma série do Menino Maluquinho em 3D. Para isso, ela fez um curso de roteiro infanto-juvenil para formar roteirista para essa série. E eu fui fazer esse curso e apaixonei pela animação. Eu já gostava de um cinema não convencional, e aí eu cheguei à conclusão que a animação a gente poderia ser muito mais anticonvencional ainda do que o cinema direto. E aí foi uma coisa que me encantou, e me encantou saber que a animação você pode fazer, você não precisa necessariamente saber desenhar para fazer animação. Na verdade, a animação ela é muito ampla, ela tem muitas técnicas, muitas formas de fazer. Então, a gente pode fazer animação com quase tudo que existe à nossa mão, a gente pode fazer animação. E isso foi o que me deu esse start de fazer animação. E desde então, me dedico a fazer animação, a fazer filmes, misturar as técnicas, experimentar as técnicas. E no meio da caminhada, a gente fez, eu mais alguns amigos aqui de Belo Horizonte, a gente teve a ideia de fazer esse festival, que é a Múmia, que está na sua 19ª edição. A priori era um festival ousado, e eu acredito que ainda continua ousado, porque a gente não tem seleção, a gente aceita todas as animações que são inscritas no nosso festival, a gente aceita e exibe essas animações. Há 19 anos a gente tenta fazer essa ousadia de ter essa coisa sui generis de não ter seleção. E a partir disso, como você disse, a gente publicou alguns livros, porque também, no meio dessa caminhada em descobrir animação, em formar na universidade, e me tornar professor de cinema, eu senti que faltava uma necessidade muito grande assim, de livros que falasse sobre essa produção, porque a produção no Brasil é quase invisível, assim, essa produção da animação. Ela é rica, ela é diversa, mas assim, chega muito poucas pessoas. Então, e quando eu comecei a dar aula, só existia um livro de animação aqui. E aí a gente agora já está indo para o 6º livro que a gente vai lançar, e eu acho que isso contribui muito para o desenvolvimento também, assim, do pensar a animação, não só do fazer, mas pensar também o que é essa produção, o que essa produção pode representar ou pode nos dizer muita coisa. E para essa palestra de hoje, eu fiz uma breve apresentação assim do panorama do cinema de animação brasileiro, mas começando desde lá do início, sabe? O primeiro curta que foi lançado no Brasil se chama Kaiser. Ele foi produzido por um cartunista chamado Álvaro Marins, que ficou mais conhecido como Sete. Ele fez em 2017. Como você disse, em 1917. Em 2017, a gente comemorou os 100 anos da animação brasileira, né? Muito desse marco, desse primeiro filme aí chamado Kaiser, que ele não existe, na verdade. O que existe hoje para a gente é só uma foto desse filme, mas pela essa foto a gente vê que o curta satirizava assim, o imperador Guilherme II da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, que declarava uma guerra contra o Brasil. A gente pode sacar isso. Depois, no final da década de 90, no início dos anos 2000, um realizador carioca fez um filme e ele convidou vários animadores, a partir dessa primeira imagem, fizesse um filme sobre essa primeira imagem como referência, assim. O filme é muito interessante, eu não sei se ele tem online, mas depois, se tiver, eu posso passar para vocês
dar uma sacada, que conta essa história, dessa aventura da animação brasileira desde 1917. Na década de 20, a gente teve alguns outros curtas também, que tem um que chama Macaco Feio, Macaco Bonito, que é de 1929, do Luiz Cel e do João Stamato, que vocês conseguem achar esse curta nas redes, no YouTube, por exemplo, tem cenas desse filme. Esse filme, na verdade, ele usava a técnica da rotoscopia. Não sei se vocês conhecem a técnica já viram falar da técnica da rotoscopia, mas é uma das técnicas da animação que você filma, você usa imagens já pré-existentes e depois você desenha em cima dessas imagens. Na verdade, essa técnica foi inventada por dois irmãos americanos, chamados Max e David Fleischer, e se popularizou. Depois o Disney usou, e muita gente usa. Essa técnica é usada até hoje, com resultados muito bem interessantes. Depois o Cel produziu outro curta chamado Frivolità, que é em 1930, e esse filme ficou desaparecido por mais de 70 anos. Eu costumo falar que ele não só ficou desaparecido, quando ele continua desaparecido. Uma das meninas que faz um texto nesse livro, Diversidade na Animação Brasileira, que é a Larissa, ela me perguntou se eu conseguia cópia desse filme. Tentei cópia desse filme, não consegui cópia desse filme de jeito nenhum. Achar a cópia desse Frivolità para passar para ela, que ela estava analisando esse filme a partir de imagens estáticas que ela tem, desenhos que ela tem. O nosso primeiro longa só foi surgir em 1953. Então, a gente pensa assim, olha essa história. O cinema foi inventado em 1895 e a gente foi fazer o primeiro longa de animação em 1953. Ou seja, se passaram 60 anos depois da invenção do cinema para a gente ter o nosso primeiro longa-metragem feito no Brasil, que é o Sinfonia Amazônica, de um cara chamado Anélio Littini Filho. Ele fez esse filme praticamente sozinho. Eu tinha uma cópia em DVD do filme que tinha um making-off antes do filme, assim, apresentando o filme, e é muito engraçado, porque ele saía assim da casa dele, da cozinha, e falava: estou indo para o meu estúdio, que era um quarto na casa dele, e ficava lá trabalhando 8 horas por dia, e ele fez praticamente tudo. O irmão fez a trilha sonora, e foi o primeiro longa brasileiro lançado em 1953. 1953. Depois disso, surge um Centro Experimental de Cinema de Animação em Ribeirão Preto, formado pelo Rubens Francisco Luchetti e o Bassaro Vaccarini. O Luchetti é uma pessoa que ele está vivo, tem mais de 90 anos, ele está no Facebook, está vendendo os livros dele no Facebook, ele é considerado o pai dessa literatura de terror do Brasil. E ele escreveu quase todos os roteiros do Zé do Caixão, dos filmes do Zé do Caixão, e ele fazia, com esse centro experimental, eles faziam animação direto na película, que é uma técnica que eu, como professor, eu adoro dar essa técnica de animação. A gente pega um filme 35mm e aí acontece uma mágica. A gente pega um balde, joga água sanitária em cima desse filme e o filme fica todo transparente. E depois eu peço os alunos para pintar, para a gente fazer um filme. Os filmes, a maioria desses filmes são abstratos, e depois eu levo aqui no museu, o museu une todas essas pontas e exibe numa moviola, e eu filmo essa imagem da moviola. Isso é uma técnica muito interessante de fazer, que eu acho interessante até porque os filmes 35mm eles estão acabando, então é uma técnica assim, que em vias de desaparecer. Enquanto eu tiver filme 35mm, eu vou ensinar essa técnica para os meus alunos, porque eu acho mágico essa coisa. O cinema de animação eu acho completamente mágico. Fazer animação direta na película é mais mágico ainda, porque você vê a coisa acontecendo ali. Você joga o filme com a imagem, água sanitária, aquele veneno que mata tudo, né?
tira toda a imagem do filme e depois a gente trabalha em cima dessa imagem. E o Luquete é uma pessoa que, assim, ele está muito ativo no Facebook. Eu acho que vocês devem conhecer o trabalho dele, os livros dele. Eu ando comprando a biblioteca dele, comprei 2 livros do Disney, que já não existe mais, assim, cópia dele aqui no Brasil. Ele me vendeu, comprei um livro dele que é do estúdio da Hanna-Barbera e tal. E nesse Centro Experimental de Animação de Ribeirão Preto também tinha um cara muito interessante chamado Roberto Miller, que ele começou também a fazer filmes diretamente na película. Ele tinha um programa na televisão chamado Lanterna Mágica, que a maioria de vocês não deve ter ouvido falar. Tinha um programa de animação na televisão e fazia filmes diretamente na película também. Um filme dele participou do Festival de Cannes, um cara bem importante para a animação brasileira, o Roberto Miller. Tem um texto em um dos livros que a gente fala aqui, que é o Maldita Animação Brasileira, que fala sobre essa trajetória do Roberto Miller. O segundo longa de animação no Brasil foi Presente de Natal, que chama de um cara chamado Álvaro Henrique Gonçalves, que foi na década de 70. Ele era um advogado. Mas depois teve o Piconzé, que estreou em 73 também, realizado por um nipo-brasileiro chamado IP Nakashima. Esse filme é muito interessante. Se vocês procurarem também no YouTube, vocês vão encontrar, porque ele desenhava os personagens sobre acetato, que é um plástico transparente, 2D, mas fazia um cenário muito incrível, que ele recortava pedaços de revista e construía esse cenário. Então, o cenário é muito incrível desse filme. É uma coisa assim, uma obra de arte mesmo. Você vê os cenários todo construído por recortes de jornais, e a magia da animação, a magia do cinema, em determinado momento você não fica fixado nessa técnica. Esses recortes que ele faz no fundo acaba sendo tão fluido que você entra na história do Piconzé também. Eu estou querendo mostrar essa evolução do cinema brasileiro, porque tanto o cinema brasileiro quanto o cinema de animação, ele teve esses fluxos de pessoas em determinados locais do Brasil que falou, eu quero fazer isso e vou fazer isso, e foram iniciativas quase individuais dessas pessoas que se predisporam a fazer esse tipo de filme e propagar essa técnica no Brasil também. Na década de 80 vai surgir aí os filmes da Turma da Mônica, né? Que as tirinhas, na verdade, começa na década de 70 também, mas na década de 80, sim, vai ser lançado os filmes da Turma da Mônica, que vão se tornar hegemônicos assim na animação brasileira, até hoje tendo uma grande quantidade de filmes voltados a essa marca da Turma da Mônica. Mas em 1982 acontece um fato muito interessante no Brasil. Um filme de animação ganha um prêmio especial de júri no Festival de Cannes, que é o Meol, do Marcos Magalhães. O Marcos Magalhães depois vai fundar, 10 anos depois, vai fundar o Anima Mundi também, que vai ser um importante festival aqui no Brasil para difundir a animação. Mas o Marcos, por ele ter ganho esse filme, trouxe uma certa respeitabilidade a uma certa produção sendo feita no Brasil silenciosamente e tal. E o Marcos depois vai estudar com Norman McLaren lá no Canadá e vai trazer a experiência do Canadá aqui no Brasil, vai fundar alguns núcleos de animação. Um desses núcleos veio aqui para Belo Horizonte, para a Escola de Belas Artes, porque a Escola de Belas Artes também já tinha interesse em fazer um curso de animação. Então, teve um núcleo aqui em Belo Horizonte, um núcleo em Recife, em Fortaleza, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte a coisa vingou, que depois virou um curso regular, o primeiro curso de regular em cinema de animação no Brasil. Então, foi uma contribuição muito interessante. No Rio, esse núcleo depois vai virar o CTAV. Lá em Fortaleza, o núcleo vai virar a Casa Amarela, que trabalha com animação até hoje.
E então foram coisas muito interessantes que aconteceram na década de 80. E na década de 80 também, em 85, surge um longa brasileiro chamado Boi Aruá, que é do Chico Liberato, que é realizado também em Salvador. Para vocês verem como essa coisa é descentralizada, né? São iniciativas pessoais de pessoas que moram em diversas partes do Brasil. Esse Boi Aruá é baseado na literatura de cordel, conta a história de um fazendeiro autoritário e suas 7 tentativas para pegar o Boi Aruá. Na década de 80 também vai surgir a Otto Desenhos Animados lá em Porto Alegre, que foi um dos estúdios pioneiros no Brasil, assim, e a gente pode dizer que é um dos poucos que faz uma produção exclusivamente para o público adulto. O primeiro curta do Otto foi o Natal do Burrinho, de 84, que ganhou o Kikito no Festival de Gramado, e em 95 o Otto lançou um longa-metragem chamado Rock Hudson, os Cowboys Gays, baseado nas tiras do Adão e Turrus-Garay. Esse Rock Hudson hoje já é uma série veiculada no Canal Brasil, foi transformada em série, está sendo veiculada no Canal Brasil. Depois, em 2006, o Otto vai lançar o Woodstock, Sexo, Orégano e Rock and Roll, que é baseado nos personagens do Angeli, que foi a primeira animação brasileira a receber o selo do Ministério da Cultura proibido para menores de 18 anos. O Otto tem uma produção grande, ele lançou em 2003 Até que a Esborna nos Separe, que é baseado assim, na performance de uma dupla uma dupla musical Tangos e Tragédias. E em 2019 ele lança o longa Cidade dos Piratas, baseado na obra e vida da cartunista Laerte. Esse longa do Otto, Cidade dos Piratas, que eu acho um dos filmes mais ousados contemporâneos brasileiros, ele está online até amanhã, num festival chamado Outro Olhares. Caso vocês tenham curiosidade, eu acho assim, imprescindível esse filme, Cidade dos Piratas. Ele está online até amanhã nesse festival, vocês podem dar uma sacada. Então a gente vê que assim, a produção lá, Ribeirão Preto, o IP Nakashima também interior de São Paulo, Boi Aruá em Salvador, Otto em Porto Alegre. Mas alguns outros filmes também da década de 80 chamam atenção, como o Frankenstein Punk, que é do Karl Hamburger, que ele inspira assim, numa canção, que é o Singing in the Rain, que é uma canção super conhecida, assim, na voz do Frank Sinatra, etc. E tal. Em 1990, o Brasil lança um longa que veio dar uma certa confusão, um disco que me disse, que é o Cassiopeia, do Clóvis Vieira, que foi o primeiro longa a ser produzido todo em computação gráfica no mundo, mas ele foi lançado um ano depois de Toy Story, da Pixar, e durante muitos anos existia essa polêmica, que o Cassiopeia era o primeiro longa de animação em 3D do mundo. Mas o Toy Story foi lançado um ano antes, e a gente sabe que o Toy Story ele revolucionou o cinema mundial, né? Toda a história da animação, assim, foi um divisor de águas, assim. Foi um filme que se apostou pouco nele, e quando ele foi lançado foi um estouro, e é um filme que tem um roteiro muito interessante, que eu acho que não é só voltado para o público adulto, eu acho que para um público infantil, mas eu acho que qualquer adulto que vê acha muito interessante, assim, que ele tem um roteiro muito interessante. Então, o Cassiopeia, que é o nosso brasileiro, que é de 96, se vocês ver ele todo também no YouTube, ele está no YouTube, vocês podem ver, ficou um pouco obscurecido, sim, por esse lançamento do Toy Story. Por outros motivos também, que vocês podem chegar a essa conclusão assistindo o filme. Mas, basicamente, que o Toy Story, ele poderia usar muito dessa coisa do marketing, de ser o primeiro do mundo a ser lançado, e o Toy Story acabou pegando essa ponta aí, essa vanguarda de ser o primeiro a ser lançado. Em 1999, surge um curta brasileiro, que vocês podem também ver ele na internet, chamado Da Janela para o Cinema, que é do Kiá Rodrigues,
que é mineiro, mas mora no Rio há muito tempo, faz stop motion, trabalhou nos programas TV Colosso. Ele hoje trabalha, ele é o criador daqueles cavalinhos do Fantástico lá que falam sobre esportes assim no Fantástico. Ele é o criador desse filme. Mas em 99 ele fez esse filme chamado Da Janela para o Cinema, que é uma homenagem ao cinema de uma forma geral. E todo mundo que tem uma certa cinefilia ama esse filme, porque ele pega os ícones do cinema mundial e brasileiro. Por exemplo, Marilyn Monroe, o James Stewart, e o nosso Grande Otelo. Nosso grande ator, Grande Otelo, está nesse filme também, que é muito interessante. E tem um caso muito interessante que eu conto nesse livro aqui, porque esse livro, Diversidade na Animação Brasileira, traz o Grande Otelo na capa desse filme, de Janela para o Cinema. E tem uma história muito interessante que eu conto aqui, que o Kiá foi no Festival de Cannes levando o filme e levou os bonecos para mostrar lá e tal. E quando ele estava voltando para o Brasil, ele esqueceu uma caixa com o boneco do Grande Otelo dentro do banheiro. E quando ele percebeu que tinha esquecido, voltou lá, o banheiro estava cercado por polícia e tal, que achava que aquilo era uma bomba, e explodiram o boneco do Grande Otelo. E aí eu conto essa história, faço um paralelo, que o Grande Otelo morreu num aeroporto na França. Ele foi receber uma homenagem em Lyon, teve um ataque de coração no Charles de Gaulle e morreu no Charles de Gaulle. Aí eu falo que o Grande Otelo morreu 2 vezes na França, né? Morreu na vida real, assim, tendo um ataque de coração, e depois morreu o boneco dele sendo explodido nesse falso atentado, vamos dizer assim. Nos anos 2000, a gente vai começar a ver também alguns crescimentos. Uma coisa interessante assim, a história da animação brasileira, porque até os anos 2000 existia 27 longas de animação brasileiro. Agora, no momento contemporâneo, em 2021, no dia 29 de abril de 2021, a gente tem 46 longas de animação sendo produzidas no Brasil. Então, a gente teve um crescimento muito grande assim, dos anos 2000 para cá, e eu vou explicar um pouco por que desse acréscimo. Desses 46, eu estou trabalhando em 3, na verdade. Eu sou produtor executivo de um longa de animação que está sendo feito aqui no interior de Minas, numa cidade chamada Divinópolis, que é a mesma cidade da poeta Adélia Prado, que chama Placa Mãe, que é a história de uma robô que decide adotar 2 crianças humanas. O filme está quase pronto, assim, modéstia à parte, eu estou achando muito bom. Vai ser uma discussão muito interessante sobre adoção e outros assuntos assim. E eu estou trabalhando, sou diretor artístico, divido a direção artística de um longa sendo feito uma coprodução aqui em Minas com Porto Alegre, que vai chamar O Filho da Puta, que tem esse nome um pouco funny, O Filho da Puta, e outro longa que está sendo feito aqui em Belo Horizonte também chama Nimue da Ju, que é da Tânia Anaia. O Nimue da Ju é a história de um antropólogo que vem para o Brasil no início da década de 20, no início do século XX, vamos dizer, né, da década de 20, do século XX, e se enturma com várias tribos indígenas e recebe esse nome indígena. Então, eu sou colaborador, então eu fico feliz, assim, desses 46, eu tenho a oportunidade de trabalhar em 3 desses filmes. Mas, antes de passar para isso, eu vou falar o que a gente teve aqui no início dos anos 2000. Em 2001, foi lançado um filme chamado Grilo Feliz, que foi um dos primeiros filmes brasileiros também lançado no exterior. Ele recebeu uma continuação em 2009, com a produção chamada Grilo Feliz e os Insetos Gigantes, já todo realizado em 3D. Mas esse primeiro Grilo Feliz é de 2001.
Eu lembro, na época de produção desse filme, eu li uma reportagem falando assim, que o diretor, Walter C. Ribas, demorou 20 anos para fazer o filme. Aí quando eu li, eu pensei, nossa, 20 anos para fazer um filme. Será que não era melhor ter mudado de profissão, né? Tipo assim, eu pensava ingenuamente. Agora eu vejo assim que essas coisas demoram mesmo. Um filme, desde a ideia inicial até ele ficar pronto, demora um tempo. Eu já tenho 12 anos que eu tento fazer um filme de animação chamado Amanuense Belmiro, que é um livro também feito aqui em Belo Horizonte, então já tem 12 anos. Então agora eu reconheço o esforço assim, mesmo do Valbercer Ribas, porque às vezes é muito difícil mesmo fazer longa de animação. Às vezes eu fico brincando, talvez eu vou fazer 1 ou 2 longas de animação na minha vida, mas curtas, por outro lado, curtas eu faço um monte, já tenho um monte de curtas feitas. Em 2003, foi criado aqui no Brasil a ABCA, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação, que eu faço parte desde o início e tal, e foi muito importante criar essa associação no Brasil, porque a gente começou a interferir nos editais, assim, a gente começou a interferir nos editais da seguinte forma: criar editais específicos para cinema de animação, para curta autoral, interferir nesses editais estaduais e municipais, pedindo para ter sempre um profissional de animação no júri, ou sempre premiar um filme de animação, para dar uma certa visibilidade a essa produção brasileira, e eu acredito que deu uma certa visibilidade, está dando uma certa visibilidade à animação brasileira, a gente ter feito essa política de interferir nesses editais, assim, para ter esse olhar específico para o cinema de animação. A gente hoje tem 2 filmes que fizeram bastante sucesso, né, que elevaram o nome da animação brasileira para o mundo inteiro, que foi Uma História de Amor e Fúria, do Luiz Bolognese, que é um filme que eu acho maravilhoso, que é de 2013, ganhou Annecy em 2014, melhor longa, e depois veio O Menino e o Mundo, do Ale Abreu, né? Que foi um filme que foi lançado em vários festivais e ganhou vários prêmios, inclusive indicado ao Oscar e tal, então elevou o nome da animação brasileira assim, a um outro patamar. Mas a gente também tem alguns longas também que são importantes falar, por exemplo, Brichos, que é do Paulo Munhoz, que foi feito no Paraná, em 2006. Então, são outras iniciativas muito interessantes. E o que a gente viu a partir também dos anos 2000 foi as séries brasileiras, assim, sendo lançadas, né? Então, a gente hoje tem muitas séries fazendo sucesso aí, compradas pelo Cartoon Network, séries com 6 temporadas, séries que foi lançada apenas uma temporada, mas tem séries que foram também, que estão fazendo bastante sucesso. Então, a gente pode falar várias. Por exemplo, As Aventuras de Guia Estopa, Peixonautas, Escola para Cachorro, Meu Amigãozão, uma série também que foi lançada pela MTV chamada Fudêncio e Seus Amigos, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Histórias Assombradas para Crianças Malcriadas, Tromba Trem, que está na Cartoon e está na 6ª edição, e foi lançada por um edital que teve no Brasil chamado Anima TV, que teve só uma edição, mas foi muito importante por lançar essa série, que é muito interessante, e está aí na sua 6ª edição. Mas a gente pode também falar também do Irmão do Jorel, né, que é muito interessante, o Irmão do Jorel. E temos várias outras, assim, que talvez vocês não ouviram falar. Por exemplo, Zico Camaleões, X Coração, Dino Aventuras, O Diário de Mica, O Show de Luna, Turma da Mônica Jovem,
Troquinho Pão de Queijo, Zuzubalândia, e tem outras. Uma série que eu acho uma websérie muito interessante, que é o Surreal Mundo de Anne Malu, e agora a gente tem a Cupcake e Dino Serviços Gerais. Mas fora isso também eu gostaria de citar algumas outras iniciativas também feitas aqui no Brasil, por exemplo, o Núcleo de Animação de Campinas, que eles já lançaram também 2 longas, assim, que é Uma História antes de uma História, que é do Wilson Lazzaretti, e Café, um Dedo de Prosa, do Maurício Squarize. É um núcleo que existe há mais de 40 anos em Campinas, e eles produzem muito, fazem muita oficina, produzem muito um conteúdo mais voltado para o público infantil, mas também já conseguiram lançar 2 longas também. E uma outra produtora, um outro estúdio de animação que eu gosto de dar destaque é a Koala Filmes, que é de São Paulo, que tem 21 anos de atuação no mercado, e seus curtas, Dossiê Rebordosa, que é os curtas dirigido pelo César Cabral, que é o diretor do estúdio, Dossiê Rebordosa, Tempestade, participaram assim, de importantes festivais ao redor do mundo, e o César está para lançar o primeiro longa dele, que é Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, que é baseado também num personagem do Angeli. Eu, pessoalmente, já vi esse longa, está muito maravilhoso. Quando for lançado, vocês vão ver, está muito bem feito, todo voltado para o stop motion, que é uma técnica específica de fazer animação e que traz resultados muito interessantes. Aproveitando o momento, eu vou fazer um pouco o merchandise aqui. A gente está fazendo uma mostra de stop motion que começa amanhã e vai ficar 3 dias através do Polo Audiovisual da Zona da Mata Mineira e da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG. E está todo online, e a gente está trazendo uma certa homenagem, uma mostra especial com os trabalhos do César. O César também está fazendo uma série de animação chamada Angeli the Killer, que está no Canal Brasil, está na 2ª edição. Então, a gente vai passar também um episódio dessa série dentro dessa mostra dele. Então, estão todos convidados para fazer para ver esses filmes focados nessa técnica do stop motion. Eu poderia dizer que hoje o cinema de animação, a gente estava indo num caminho muito interessante, né? A gente está indo num caminho muito interessante. Embora a gente sabe que esses editais, hoje em dia, estão cada vez mais escassos, mas durante a pandemia, uma das áreas de atuação do cinema que não teve, vamos dizer, uma paralisação assim, da sua produção é a animação. Porque a animação, os animadores já estão acostumados a ficar nesse confinamento, né? De ficar ali num trabalho ali manual, assim, que demora um tempo para fazer. Então, são pessoas que já têm esse hábito de ficar mais tempo dentro de casa, se dedicando ao seu próprio trabalho. E, então, foi uma das áreas que não teve paralisação. O que eu poderia dizer para que os alunos que estão nos assistindo, né, os jovens que estão nos assistindo, que se você tem vontade de fazer animação, faça. A animação é uma coisa que, às vezes, não depende de quase ninguém. A gente pode fazer tudo, né? Embora dê um certo trabalho, a gente tem que ter uma paciência, uma persistência, mas também traz resultado. Por exemplo, eu vou contar um caso interessante que aconteceu na pandemia. Eu, durante as minhas aulas de rotoscopia, enquanto os alunos ficam trabalhando ali, colorindo, interferindo nos desenhos, eu também ficava interferindo. Mas eu tinha uma mania meio maluca que eu guardava cupons de supermercado e toda aula de rotoscopia eu levava um pacotinho de supermercado e ficava escrevendo a mesma frase assim, de alguma pessoa famosa sobre dinheiro. Eu falei, algum dia eu vou usar isso, não sei como, mas eu vou usar algum dia isso.
Então, assim, durante anos eu fiz isso. Semestre a semestre eu fiz isso. Levava um pacotinho nessa aula de rotoscopia, escolhia uma frase, ia lá no Google, pegava uma frase de uma pessoa super famosa, que todo mundo conhece, sobre dinheiro, escrevia. E aí veio a pandemia. E aí veio um edital aqui de Belo Horizonte, que é da Fundação Clóvis Salgado, junto com o BDMG, um edital para filmes prontos sobre pandemia, assim, que você fazer sobre pandemia. E aí eu tive essa ideia de pegar essa animação que eu já tinha, de frases de pessoas famosas, porque a animação não é só das letras, é dos números, das compras que você está fazendo ali, dá um certo barato. E eu achei aqui, durante várias arrumações na minha casa, eu achei uma coleção de notas do meu pai. Assim, tinha coleção de notas, assim, uma mesma nota, um cruzeiro, tinha 30 notas de um cruzeiro. Então, eu falei, eu vou fazer uma animação com isso. E os sons, os sons que veio de fora. Não sei se na cidade de vocês acontece, talvez São Paulo nunca vai acontecer isso, mas na minha rua passa semanalmente pessoas vendendo carro do ovo, vendendo fruta, vendendo um monte de coisa, picolé e tal. E eu filmei esses áudios, vamos dizer assim, e uni tudo isso numa animação, e deu uma animação, e eu ganhei esse edital do BDMG Cultural. Então, eu falo que esses casos, assim, a gente pode fazer a animação com aquilo que a gente tem. Com aquilo que a gente tem, sem sair de casa, entendeu? Sem sair de casa, você pode fazer uma animação também. Basta ter uma ideia e depois juntar essa ideia, ter um conceito e tal, e juntar essa ideia e colocar essa ideia. Bem, é basicamente isso, assim, estou aberto aí a perguntas e... Muito bem, Sábio. Muito obrigado, então. Nossa, muito rico esse panorama que você apresentou. Gosto muito de animação também, mas não conhecia essa história, né, desde o início da animação brasileira, né? Eu anotei 2 pontos aqui que me chamou a atenção, né, para a gente começar a abrir as perguntas. Só vou ressaltar que é muito legal, né, como a gente tem muitos estudantes, né, presentes aqui conosco hoje, ressaltar esse fato, né, que não precisa saber desenhar para trabalhar com animação, né? É uma coisa que a gente sempre salienta também, né, principalmente nesses painéis que a gente tem realizado nas várias etapas da produção de um filme, né? Então tem produção, tem figurino, passando por toda a cadeia, né? Abrir o olho, né, do estudante, que a cadeia da produção de cinema, do audiovisual, né, seja ficcional, documentário ou animação, é muita gente envolvida trabalhando. Então, não necessariamente você precisa ser o animador, a pessoa que sabe desenhar, né? Então, acho isso bem legal de se ressaltar para todo mundo aí que tem vontade de trabalhar com audiovisual. E outra coisa interessante que eu achei também, né, é como teve esses gaps bem grandes no início, né, da produção de longa-metragem, né, de animação, né? Como houve grandes gaps de uma produção para outra, e como agora que tem se conseguido, né, um volume de produção de longa-metragem, né, sem esses gaps do passado, né? E acho que é muito importante o trabalho que vem sendo feito, que você pontuou, né, porque agora a gente consegue um volume de produção. Então, depende de muitas coisas, né? Você mesmo disse, né? Depende de política pública, né? Então, como pensar em edital, como colocar animação em todo esse âmbito da política pública para que isso seja fomentado. Então, muito interessante tudo isso. Então, eu vou abrir para perguntas, vou fazer uma pergunta inicial, então, para a gente aquecer aqui. Eu queria saber, assim, curiosidade, né, e você com sua experiência nos elucidar, assim, pensando, né, agora a gente sabe que na pandemia está muito mais complicado, né, a produção, os editais estão parados, né, estão surgindo alguns editais Aldir Blanc ajudando, né, mas muita coisa está parada no setor cultural, mas nos anos atrás, né, onde as leis estavam funcionando, a gente tinha um volume aí de produção de longas-metragens brasileiros, cerca de 100 por ano, e porque ainda a produção de longa-metragem brasileira
ainda são poucos filmes produzidos frente a esse número de produções ficcionais e de documentário, né? A que se deve, assim, na sua opinião, ainda uma produção menor de longa-metragem brasileiro? O que está faltando para a gente conseguir um volume maior de produções? É o tempo que se leva para produzir uma animação, é diferente da ficção, é quantidade de profissionais necessários, né? Mão de obra capacitada para desenvolver esses filmes. Então, deixa essa pergunta inicial para você aí, nos contar, na sua opinião, aí, o que precisa para alavancar ainda mais a produção de animação longa-metragem. Beleza. Então, eu acho que é por diversos fatores, assim, alguns você já apontou. Eu acho que o fator principal é investimento mesmo, é dinheiro. É dinheiro que falta, que dinheiro se contrata pessoas, se faz uma produção ser mais ágil. Segundo, essas políticas públicas, eu acho que é muito importante. Enquanto a gente é animador, a gente tem que ser um pouco ativista também da animação, né? Porque eu não queria chorar pitanga, não, mas eu vou acabar chorando uma pitanga aqui, porque essa pouca baixa da animação, né? Porque a animação ainda é vista como uma arte voltada só para criança, assim, pela maioria das pessoas, apesar de muitos filmes ter demonstrado que não, que essa animação você pode atingir qualquer público, né? A gente pode pegar assim, um exemplo, Miyazaki, por exemplo. Ele faz os filmes dele, por exemplo, A Viagem de Chihiro, que é voltado para um público infantil, mas não é só voltado para o público infantil. A Pixar também. Então tem esse preconceito também, sabe? Da própria indústria cinematográfica voltada para a animação. Por isso que é muito importante ter um profissional de animação, alguém que milita no cinema de animação, em todos os editais, para a gente ter pelo menos uma cota de animação, porque quando a animação brasileira fica pronta, ela é vista, é notada, é premiada no mundo inteiro, né? Eu poderia citar aqui os 4 últimos curtas brasileiros, por exemplo, que fizeram muito sucesso. Por exemplo, Carne, da Camila Cater, que é aí do interior de São Paulo, que ganhou vários prêmios e está ganhando vários outros prêmios. Tem o Sangro, do Thiago Minamisawa, que é sobre o contágio de uma pessoa com HIV, que é muito importante. Tem o Guaxuma da Nara também, que é um filme lindo, todo feito são filmes que vocês podem ver aí na web. O Guaxuma da Nara, e tem até o meu próprio curta, né, que é o Vênus Filó, Fadinha Lésbica, que é baseado num conto da Hilda Hilst. Então, que foi lançado em Berlim, também ganhou vários outros prêmios depois. Então, são assim, quando a gente vê que existe investimento na animação brasileira, essa animação brasileira é vista e é reconhecida. Então, falta muito esse incentivo ainda, né? Como você falou no início, o cinema brasileiro é feito desse gap, né? Talvez aqui no futuro a gente vai ver o gap que a gente está tendo agora, né? 2 anos para cá, a gente vai ter outro gap, assim. Então, eu acho que é muito por aí, sabe, Marco? Falta política pública mesmo, assim. Falta profissionais de animação em todos os editais, em todos os concursos de animação, para também puxar a sardinha. Por quê? O documentário, a ficção é hegemônico no cinema, entendeu? Até as pessoas verem, eu falo senso comum mesmo, assim, de ver que a animação também pode tratar assuntos pertinentes no mundo atual, tocar em temas muito pertinentes, ainda vai demorar um tempo ainda. Mas eu acho que está caminhando para isso. Perfeito, perfeito. Bom, vamos caminhar aqui para as perguntas, né? Vamos lá, Alfredo Celso, então. Poderia comentar sobre O Menino e o Mundo? Achei uma obra fantástica. Acho que ela poderia ter ganhado o Oscar ou ter sido indicado. Já foi uma vitória para animação no Brasil. Ele ser indicado já foi uma vitória, foi uma vitória para a animação, que alavancou a animação brasileira de uma forma geral. O filme do Alain Abreu. Seria maravilhoso se ele ganhasse, né? Porque também o
O Menino e o Mundo é um filme muito interessante. Eu descobri uma curiosidade do Menino e o Mundo, que eu vou compartilhar com vocês, que eu não sabia. Que o Menino e o Mundo, uma pessoa falou assim comigo, eu fiz os diálogos do Menino e o Mundo, que é a Melissa, uma pessoa que trabalha com voz. Eu falei, diálogos do Menino e o Mundo? Ela falou, tem diálogos de trás para frente. Aí depois eu fui ver o filme para ver os diálogos de trás para frente. Eu achei isso muito incrível, entendeu? Porque ela me explicou essa história do som, do desenho sonoro na animação, que às vezes o desenho sonoro não é só essa fala que a gente conhece, os diálogos. Ela vem de outras formas, até o silêncio ele pode dizer muita coisa numa animação, né? E o Menino Mundo foi assim, para nós, foi uma coroação dessas políticas públicas mesmo, para o audiovisual, especificamente para a animação, porque é um filme que é muito bonito, assim, sabe? Ele tem muitas camadas de interpretação. Seria maravilhoso ele ter ganhado, né? Mas para nós, assim, ele ter indicado já foi uma maravilha. E a gente pode dizer que ele ganhou o Oscar da animação, que é o melhor longa no Festival de Annecy, que é um festival especificamente voltado para o cinema de animação. Então, se tiver de ganhar o Oscar da animação, é melhor longa no Festival de Annecy. Então, já foi contemplado. Seria maravilhoso ele ter ganhado o Oscar mesmo, americano, né? Americano imperialista, para o mundo todo conhecer. Mas não ganhou, mas foi indicado e já foi maravilhoso. Muito bem, vamos lá. Próxima pergunta. Pergunta do Praticando Algoritmos. Quanto custa uma animação longa-metragem para produzir? Pergunta difícil, né, sabe? Difícil, mas eu adorei o nome. Praticando Algoritmos já é ótimo. Mas engatando essa pergunta também, né? Acho que é um valor médio, né? Quanto que... Acho que talvez a pergunta... Vou te fazer, a partir de quanto se consegue, né, fazer uma longa-metragem, mais ou menos, né, o custo. E eu tenho curiosidade de saber também quantas pessoas você precisa envolver para se fazer um longa-metragem de animação. Quantas pessoas, em média, precisam trabalhar para ter como resultado um longa-metragem de animação? Olha, não, adorei o Praticando Algoritmos, adorei. É uma pergunta bem na alma, né? Bem no fundo da alma. Eu vou dizer que, assim, um orçamento médio para uma animação média, vou chutar, tá? 4 milhões de reais. 4 milhões. Lógico, assim, 4 milhões é ideal. Não que você vai ter esse 4 milhões, entendeu? Dessas duas animações que eu estou trabalhando, uma a gente tem um orçamento de 2.900 e outra 2.300. Lógico que a gente vai fazer o filme com esse orçamento que a gente tem. Vamos terminar, com certeza. Mas o ideal seria 4 milhões de reais. Lógico, se eu ganhar 1 milhão para fazer meu longa, eu vou fazer um longa com 1 milhão de reais. Ele vai demorar um pouco tempo a mais a ser feito, mas ele vai ser feito. Eu falo até um pouco a menos. Se eu ganhar 900 mil para fazer um longo, eu faço um longo com 900 mil, entendeu? Mas o teto ideal para pagar as pessoas bem, ter uma equipe boa, um nível de produção, assim, que você faça esse filme em 1 ano e meio, no máximo 2 anos, seria 4 milhões de reais para fazer esse longa. E eu falo assim, é uma experiência que eu estou tendo agora, né? Graças a Deus que eu estou tendo essa experiência de trabalhar em longas. Mas eu acho que uma equipe ideal seria entre 30 e 50 pessoas trabalhando nesse longa, para fazer um longa aí, no máximo em 2 anos, com esse orçamento, a gente conseguiria fazer um longa-metragem. Só que no Brasil a gente está acostumado a trabalhar com muito menos, né? A gente fala 4 milhões, pode parecer que é muito, mas se transforma isso em dólar. Não dá nem 1 milhão de dólares, que não é nenhum orçamento de algum filme se a gente pegar um padrão americano de fazer. Então, é esse o orçamento. Eu queria só dizer 2 coisas também. Esse panorama, eu escrevi um texto para falar esse panorama para vocês, assim, que eu posso depois disponibilizar, mandar um PDF aí para o Marco, ele passa para vocês também, até porque tem o nome de todos esses realizadores, que vocês podem pesquisar depois, ver, conhecer, ir atrás.
e eu acho interessante assim disponibilizar também. Vamos lá, mais uma pergunta. E tinha uma pergunta antes de uma menina, que eu não lembro o nome dela, que é se é preciso desenhar, né? Eu acho que a gente respondeu isso, né? Acho que sim, né? Acho que falamos um Eu vou pouquinho, responder né? assim, não sei se eu respondi para ela, mas eu vou responder rapidinho. Não precisa desenhar. Lógico, se você sabe desenhar, você já tem meio caminho andado, 50% de fazer um desenho. Né? Se a gente pegar a história da animação, os primeiros desenhistas, os caras eram cartunistas, muito foda, que desenhava e tal. Mas não precisa desenhar, existem muitas outras técnicas além do desenho. E isso que o Marco falou também. Às vezes a gente tem uma ideia, ganha um edital, chama outras pessoas. Você tem grana, você vai chamar uma pessoa foda, que você acha foda para fazer seu desenho, sabe? O Disney percebeu isso desde a primeira vez. Ele falou: eu não quero perder meu tempo fazendo edital, controlando dinheiro e tal. Eu quero pensar as coisas, fazer uma equipe de pessoas que eu acho foda para trabalhar para mim e fazer os desenhos. O Disney também não ficava preocupado em desenho. Até os detratores dele falam muito mal dele por causa disso, né? Fala, não foi ele que criou o Mickey e tal, porque ele percebeu isso, que ele não precisava, assim, perder o tempo dele em ficar desenhando, fazer esse trabalho mecânico, desenhar, que ele poderia contratar pessoas muito melhores do que ele para fazer isso. Ele poderia estar muito mais limpo, pensar, ter ideias e fazer essas ideias, porque o cineasta não é. O cineasta tem um trabalho muito grande, né? Você tem que pensar e fazer aquela coisa acontecer, né? Às vezes é como um maestro ali na orquestra, né? Faz a sua equipe, e a gente sabe que trabalhar com pessoas não é fácil, né? Às vezes as pessoas têm muitas idiosincrasias, vamos dizer assim, né? Então não é tão fácil trabalhar com as pessoas. E o diretor do cinema é esse cara que, né, orquestra todo mundo, os nervos e etc e tal. Mas vamos lá para a próxima pergunta. Esperar aqui, tinha uma pergunta no Face, ela do Manuel Expedito. Uma preocupação é a distribuição desses filmes. Pelo exposto pelo Sávio, temos uma boa produção. Como agir para uma maior divulgação? E acho que esse é um grande desafio, né, Sávio? Como chegar no cinema e como fazer público para um longa-metragem de animação nas salas de cinema, né? Olha, Manuel, uma boa pergunta. Eu acho que esse não é só um problema da animação brasileira, mas do cinema brasileiro de uma forma em geral. Esse semestre, eu estou dando uma disciplina nova, que é mercado audiovisual, que não é só para animação, é mercado de um todo. Eu li, assim, já li 10 livros sobre mercado de cinema no Brasil, e a distribuição no Brasil é uma coisa, assim, praticamente inexistente, não só para animação, mas para os filmes brasileiros. Já tentou fazer cota de tela, inclusive a cota de tela está suspensa, tem 2 anos que ela está suspensa, porque existia essa obrigação de passar filme brasileiro concomitantemente, passando filmes estrangeiros. Mas hoje em dia a gente não existe essa cota de tela. O que eu acho interessante são esses festivais, né, de animação. Também não são tantos no Brasil, mas temos aqui, temos em BH, temos na Bahia, temos em Recife, temos no Rio de Janeiro, temos em São Paulo, tem vários festivais assim que a gente pode divulgar, que não é ideal também, assim, essa plataforma só de festivais. A gente tem essa plataforma do YouTube, mas como chegar também, né, no público, né, no grande público através do YouTube, do Vimeo, como chegar nessas pessoas também é difícil, né? Porque a gente vê essa tendência dos YouTube é falar sobre assuntos gerais, não assuntos específicos como animação, como cinema, né? Se a gente vê que a tendência brasileira é esses YouTubers que falam sobre a vida, falam, né? Sei lá o que eles falam. Assim, falam do cotidiano e tal, de coisa que está na mídia, vamos falar disso. E esses assuntos que são mais específicos, vamos dizer assim, não tem. Então, como a gente distribui isso? É difícil mesmo, assim, é uma tarefa, assim, sabe, para as novas gerações, como distribuir, sabe? De criar, eu já pensei em criar até uma distribuidora, assim, para filmes de animação. Talvez
essa coletânea de animação mineira que eu fiz em 2017, 1000 cópias, era um embrião, assim, de talvez pensar uma distribuidora exclusivamente para cinema de animação. O que eu falo para os meus alunos, é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, é que a gente precisa fazer bons filmes. É só através de bons filmes que os filmes da gente vai ficar conhecido, que vai chegar a um público maior, etc e tal. Se você faz um bom filme, você consegue lançar esse filme num festival grande, que tem uma vitrine muito grande. Então, é uma forma de divulgar essa produção que eu costumo falar que é invisível, né? Invisível para o mercado. Não é só a mão invisível do mercado, não. É invisível para a mão invisível do mercado, essa produção. Então, eu acho que é um grande desafio para a gente, como fazer, como voltar. O último livro que eu li foi chama sobre a Ancinave, que era um projeto de 2004 para criar uma agência nos moldes da Ancine, mas essa agência iria ter um poder maior em taxar essa produção internacional sendo investida na produção brasileira. E isso, assim, através, assim, por exemplo, esses canais de TV por assinatura teriam obrigação de passar produção brasileira. Então, seria alguma coisa que talvez poderia sanar um pouco essa desigualdade de distribuição. Mas eu acho que é um nicho de mercado, sabe, de distribuição. Alguém que descobrir isso vai fazer sucesso, sim, entendeu? Fazer esses filmes chegar, porque a gente vê assim, filmes, por exemplo, igual Cidade dos Piratas, que eu comentei, do Otto Guerra. É um filme maravilhoso, mas chega pouco nas pessoas, entendeu? Então, assim, tem que fazer alguma forma desses filmes chegar de uma forma muito mais direta. Mas é o grande desafio, não é? Olá, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Professor, sabe, o que você tem achado do TikTok, dessas novas possibilidades que ele oferece? Você acha que isso aí é positivo ou negativo? Nossa, que pergunta mais capciosa sua, né, Raquel? Olha o seguinte, é porque eu vou dar uma... Olha a minha resposta. Eu tenho 50 anos e eu já tenho sobrinhos netos. Inclusive, aí eu tomei conhecimento do TikTok por uma sobrinha neta, que eu acho que tem 5 anos de idade. Então, é aí numa rede que eu falei, não, eu não vou entrar numa rede que a minha sobrinha neta tem. Né? É muito, né? Depois ia ver o tio lá, né? Tio-avô, né? Tio-avô na rede do TikTok. Mas eu, assim, não só por ter 50 anos, eu vou desfazendo o TikTok. Eu acho que tudo é ferramentas que a gente tem hoje em dia para divulgar as coisas, entendeu? Tipo assim, ferramentas que a gente tem à mão. Quem sabe veio um TikToker, né? Que é todo animado, faz animação através do TikTok, pega essas obras brasileiras e transforma isso no TikTok, talvez pode me agradar e fazer eu entrar no TikTok. Eu assumo que entrei. A ferramenta é muito interessante, as possibilidades que ela oferece são muito legais, então ela tem algumas coisas que só software muito avançado tem, né? Então é possível fazer alguns cortes legais, dá para fazer um esquema, até uma animaçãozinha você consegue fazer por lá. Só que todo mundo fica muito preso no vídeo, nas musiquinhas, e se alguém pegar aquelas ferramentas que tem no TikTok e focar nisso em animação, eu acho que dá para fazer muita coisa legal. Eu só não tive paciência de sentar e descobrir como é que faz, mas as ferramentas são bem interessantes, assim. Acredito. Fica a dica de oportunidade aí, alguém fazer um TikTok de animação, hein? Produções de animação para o TikTok. Acho que seria incrível, né? Acho que são novas mídias, né? Que tem que ser exploradas, né? E aproveitadas para difusão também, né? Deixar um abraço aí, que está aqui na nossa audiência também, o Marcelo Marão, diretor aí da animação curta-metragem Até a China. A gente adora esse curta aí, já exibimos muito aí nos nossos projetos. Uma animação muito bacana.
também dos seus curtas, como onde encontra, como é que faz para assistir, no PDF, se por acaso você puder colocar os links também, beleza. que daí a gente divulga para os inscritos. E aproveitando o gancho, né, que a gente já está dando aqui nosso tempo, né, então a gente já vai caminhar aqui para as últimas perguntas e também fechar. E tem muita gente perguntando também o nome da amostra, né, que você falou que você está produzindo e onde as pessoas podem acompanhar essa amostra. O nome da mostra chama Mostra Audiovisual de Stop Motion. Vai começar amanhã. Eu coloco aqui, eu vou colocar no chat nosso privado aqui um link para você, com todas as informações dessa mostra aí. Se alguém puder compartilhar lá no YouTube, eu compartilho nesse material que eu vou mandar para vocês também. Coloco esse link dessa mostra também. Legal, a gente vai compartilhar com todo mundo, então, depois, né, o link da mostra, onde vocês podem acompanhar essas produções incríveis. Bom, acho que tinha uma pergunta, Edu, que eu não peguei aí, você colocou, vamos lá, Repar-le-Paz. Tem alguma obra ou animador que você considere essencial de conhecer? Olha, essa pergunta vai me deixar em maus lençóis, né? Porque vou falar de alguns e vou esquecer de outros, assim, aí, né, vai me colocar em maus lençóis. Mas tudo bem, não tem problema, não. Eu poderia falar do Marão, que não está nos escutando, que o Marão é uma entidade da animação brasileira. Essa lista de longas, 46 longas, assim, é uma atividade que o Marão vem fazendo, atualizando essa lista. Além do Marão, a gente contar com ele em qualquer iniciativa de animação, qualquer financiamento coletivo que a gente faz, o Marão é uma unanimidade na animação brasileira. Inclusive, a gente vai ter um filme do Marão nessa mostra stop motion, que eu queria ser o Monstro, que é o único filme stop motion dele, e é muito interessante. Mas eu gosto muito do trabalho do César Cabral, gosto muito do trabalho da Tânia Anaia. E também do Otto Guerra, eu gosto muito do trabalho dela. E dela. Mas se a gente for pegar autores internacionais, assim, tem alguns autores que eu também tenho uma verdadeira adoração, como o Jan Svankmajer, que é um cara da República Tcheca que faz stop motion. Eu tenho verdadeira adoração pelo trabalho dele. O Norman McLaren, que também é um cara muito importante no cinema de animação. Eu adoro o trabalho do neozelandês, que é chamado Len Lai. Adoro o trabalho dele, fazer animação diretamente na película. Um cara que pirava na animação. Ele colocava pedaços de pano na película, depois projetava isso. O cara que experimentava muito. E eu adoro, assim, os trabalhos contemporâneos, né? Não tem como falar mal da Pixar, dos filmes da Pixar, não tem como falar mal dos filmes da DreamWorks, né? A DreamWorks, por exemplo, teve uma mostra há uns 2 anos atrás deles aqui. Eu dei um workshop sobre a DreamWorks e aí eu escrevi praticamente um livro sobre a DreamWorks, que eu acho que não existe livro sobre a DreamWorks no Brasil, que eu acho uma defasagem cultural nossa. Assim. Existem uns 4 livros da Pixar, nenhum da DreamWorks. Mas é um livro que eu assim, não tirei ainda do meu computador e não mostrei para ninguém e tal, porque eu acho que vai ser até difícil assim, eu ter direitos assim para falar da DreamWorks e tal, mas é uma coisa que eu acho interessante fazer e ter assim, uma mostra sobre a DreamWorks. Eu poderia citar muitos outros autores brasileiros, internacionais, mas assim, não me vem à memória assim, agora, de supetão, entendeu? Mas eu sou apaixonado pela animação. Assim, eu acho que não existe autor ou animador que eu não goste. Eu acho que eu gosto de todos, cada um tem a sua particularidade, pode nos acrescentar coisas, então eu amo, assim, todos os animadores, eu amo todas as animações e eu sou quase de uma igreja da animação. Muito bacana. Bom, e com essa resposta aí, com as referências do Sávio, então a gente tem que encerrar, infelizmente. Foi uma delícia essa conversa, muito leve, muito rica. Queria agradecer demais, Sávio, por essa aula aí sobre
a história aí da animação brasileira até o dia de hoje, acho que foi muito bacana. Trouxe fatos que eu não tinha ideia, e acho que também para todo mundo aí trouxe uma boa perspectiva aí do que tem sido feito aí de animação brasileira. Então, muito obrigado. Queria agradecer a Ana Raquel novamente, representando o Centro Paula Souza, nosso parceiro aí para a realização desse ciclo de palestras. E é isso, pessoal. Em maio hoje ainda temos programação, hoje às 16 horas, e amanhã também. E fiquem atentos aos nossos canais, em maio também teremos ciclo de palestras continuando, em parceria com o Centro Paula Souza. Quem não pegou a palestra desde o início, a gente gravou essa palestra e vai estar disponível lá nos nossos canais, no YouTube do Cine Autorama. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Nosso agradecimento novamente, todos que estiveram presentes. Obrigado, gente. E hoje em live, às 14 horas, com a Cíntia 14 no horas. canal da CBQ. Tem às 16 no canal do Cine Autorama, e às 14 tem uma com a Cíntia específica para o docente sobre cinema ambiental. Bom, então espero vocês lá. Muito obrigada, Sábio. Muito obrigada, Marcos. Tchau, tchau, gente. Até mais tarde. Tchau, gente. Até mais.